Bom dia, meninos do 8º ano, dando continuidade aí à nossa matéria, né? A gente estava falando sobre potenciação. Hoje nós vamos ver as propriedades mais importantes da potenciação, né? Então, nós temos aí a primeira, é o produto de potências de mesma base. Então, quando a gente tem um produto de potências de mesma base, a gente pode estar transformando esse produto em uma única potência, tá? Para isso, o que a gente faz? A regra é conservar a base e somar os expoentes, tá? Então, aqui, né, nós temos aqui alguns exemplos. Menos 5 elevado ao quadrado vezes menos 5 elevado ao cubo. Nós temos um produto de potências de mesma base. Então, a gente vai conservar a base, que é o menos 5, e somar os expoentes, que no caso aqui é o 2 mais o 3. E aí, a gente transformou em uma única potência, que é o menos 5 elevado à quinta potência. Outro exemplo, menos 3 elevado à sexta potência, vezes menos 3 elevado a menos 4. Então, observa que aqui o expoente é negativo. Então, a gente vai conservar a base, que é o menos 5, e somar os expoentes, 6 mais menos 4. Só que na soma de números inteiros com sinais diferentes, né? No caso, o 6 é positivo e o 4 é negativo, nós vamos subtrair ao invés de somar. Então, meu resultado vai ser mais 2, né? Ou 2 sem sinal, porque quando a gente não coloca sinal, isso indica que é positivo. Então, meu resultado aqui, menos 5 elevado ao quadrado, transformando aí em uma única potência, tá? Essas propriedades, elas servem para simplificar expressões, né? E para gente transformar produtos, divisões em únicas potências, tá? A segunda é a divisão, a segunda propriedade é a divisão de potência de mesma base. Na divisão de potência de mesma base, a gente vai conservar a base e subtrair os expoentes, tá? A regra é essa. Então, aqui nós temos, eu coloquei aqui um exemplo com letra, que no caso eu já expliquei para vocês, quer dizer que é geral, vale para todos os números, né? Então, a elevado a m dividido por a elevado a n vai ser igual a elevado a m menos n. Lembrando que o traço de fração também é indicativo de divisão, tá? Aqui um exemplo numérico, 5 elevado à quarta potência dividido por 5 elevado ao quadrado. Eu vou conservar a base, que é 5, e subtrair os expoentes. 4 menos 2, 2. A próxima propriedade que a gente chama de potência de potência, tá? Então, é uma potência elevada a outra potência. Então, a gente vai conservar a base e multiplicar os expoentes, tá? Então, aqui nós temos um exemplo com letras, que quer dizer que vale para qualquer número, né? Eu já expliquei isso para vocês. Então, A elevado a m e depois elevado a n, ou seja, uma potência de uma potência. Eu vou conservar a base, que é o A, e multiplicar os expoentes, m vezes n. Aqui eu coloquei um exemplo numérico, 4 elevado ao cubo elevado ao quadrado. Eu vou conservar a base, que é o 4, e multiplicar os expoentes. 3 vezes 2, 6, tá? Então, essas três propriedades, elas são bem importantes, né? Então, a gente tem a multiplicação de potência de mesma base, em que a gente vai conservar a base, somar os expoentes. Divisão de potência de mesma base, em que a gente vai conservar a base, subtrair os expoentes. E uma potência de potência em que, ou seja, uma potência elevada a outra potência, em que a gente vai conservar a base e multiplicar os expoentes, tá? Essas propriedades valem apenas para potências de mesma base. Se as bases forem diferentes, a gente não tem essas propriedades, tá?
E a última aqui que eu coloquei é quando a gente tem uma multiplicação elevada a uma potência ou uma divisão elevada a uma potência. A gente pode estar distribuindo essa potenciação, tá? Essa última propriedade só vale para multiplicação e divisão, não vale para soma e subtração, tá? Então, aqui, A vezes B elevado a N. Eu posso estar distribuindo esse N para o A e para o B. Então, eu posso reescrever colocando A elevado a N vezes B elevado a N, tá? Ou na divisão, se eu tenho A sobre B elevado a N, eu posso colocar A elevado a N sobre B elevado a N, tá? Numericamente aqui para vocês entenderem melhor. 2 vezes 3 elevado ao quadrado, eu posso reescrever como sendo 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado, que seria 2 elevado ao quadrado 4, 3 elevado ao quadrado 9, nosso resultado 36. Se eu fizesse 2 vezes 3, daria 6, e 6 elevado ao quadrado dá 36 também, tá? Então, para vocês verem que a propriedade, né, claro, não altera em nada o resultado. Então, a gente pode estar distribuindo a potenciação entre os termos, entre os fatores da multiplicação. Mesma coisa se a gente estiver falando em divisão. Lembrando que essa propriedade não vale para soma e subtração, tá? Então, se aqui no meio, ao invés de uma multiplicação, a gente tivesse uma soma ou uma subtração, a gente não poderia estar distribuindo a potência, ok? Bom, agora o exemplo da divisão. 5 terços elevado ao cubo. A gente pode reescrever como 5 elevado ao cubo dividido por 3 elevado ao cubo. 5 elevado ao cubo é 125, que é o 5 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, e 3 elevado ao cubo é 27, que é o 3 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, tá? Então, meninos, espero que tenha ficado claro as propriedades aí. Eu vou enviar para vocês a matéria, tá? Bem resumida e explicadinha. E também alguns exercícios, tá bom? Beijo, fica com Deus. Saudades de vocês, tá bom?